Madeleine, e como que funciona essa questão da opinião dos jornalistas? O jornalismo de opinião já vem de um tempo para cá ganhando cada vez mais força. As empresas, né, que contratam jornalistas, eles colocam o limite, ó, tua opinião pode vir até aqui e de preferência vá nesse sentido. Ou é livre mesmo? A opinião é livre em todos os jornais que você já trabalhou? Depende da empresa e depende do jornalista. Então, assim, uma pessoa não vai dizer para mim que eu não posso opinar sobre tal coisa. Ou me mandar opinar. Como para muitos outros, que já sabem que vão criar encrenca. Então, o que eles fazem é... O que fazem na maioria das vezes é o quê? Ele já sabe que você pensa de um jeito e te contrata por isso. Que é geralmente o que acontece comigo. Ou não te contrata. Ou não me contrata, ou me manda embora. Esta conversa não chega a existir com muitos profissionais. Com outros, sim. Mas não diretamente. Começa com, olha, não vamos entrar nessa seara, vamos nos dirigir para fazer uma coisa assim, assim, assim. Mas assim, já tive episódio de entrar dono de rádio no estúdio dizendo essa matéria não vai pro ar. E não agora. Por causa da opinião. Não, por causa da pessoa envolvida. Entendi. Então assim, o problema não é a opinião do jornalista, quase nunca. O problema é com quem que ele está mexendo. Porque determinado... Aliás, vai passando o tempo, determinada opinião que era um tabu deixa de ser isso e aquilo. Porque o que interessa não é a ideia. O que interessa é com quem você está mexendo. E quem é você para fazer aquilo. Uhum. O Danilo uma vez me deu uma entrevista, Danilo Gentili, lá no Antagonista, uns 8 anos atrás, ficou muito famosa. Ele falou uma frase que vocês já devem ter ouvido. O problema não é o que fala, é quem fala. Quem fala isso? Então, assim, o problema é quem está falando e com quem você está mexendo. Isso é o que vai determinar o atrito. Não exatamente o que você fala. Porque, aliás, eu acho que, por exemplo, eu confio demais na preguiça. Eu nem acho que as pessoas leem tudo antes de responder. Eu não acho que as pessoas veem um vídeo antes de comentar. Então é tudo assim, se você tá mexendo com fulano que é importante para emissora, não dá. Se você é desafeto dele, não dá. É. Mas a opinião em si é difícil virem para cima. Porque as pessoas nem entendem. E tem uma coisa interessante também, que a preguiça chegou a tal nível que você não precisa nem saber o conteúdo. Você, quem tá opinando, você já tem uma posição se você é a favor ou contra. Exato. Eu fulano, já sou contra, não quero... Mas uma coisa assim que eu acho que ficou muito... Agravou muito, né? Eu participei de um programa, eu fui apresentador de um programa na GNT. E era um programa que as mulheres, elas ligavam pra gente e pediam conselhos amorosos. E eram 4 homens, a gente... Aí ela contava o drama amoroso dela, saía de cena, nós debatíamos aquele drama amoroso, depois ela voltava e nós opinávamos, aconselhávamos. Um programa que hoje claramente não existiria. Não, assim, hoje esse programa, eu seria cancelado, com certeza, porque, pô, eu falava barbárie, eu falava o que eu achava. Mas naquela época parecia que ainda tinha uma tolerância à opinião. Hoje em dia, a opinião virou uma coisa assim, tanto que existem os jornalistas do teu time, os jornalistas que você é contra, por causa da opinião. O que você acha que aconteceu? Ou como é que as pessoas podem aprender a lidar e entender que aquilo é apenas uma opinião? Não é a verdade, não é... Mas parece que as pessoas estão odiando umas às outras por causa da visão delas sobre essa caneca, que é diferente. E aí você pede para explicar. Não sabe explicar. Eu não acho que as pessoas nem tenham visão nenhuma. Eu acho só engraçado que tem gente que vem e fala assim para mim. Comenta assim, você fala uma coisa quando tá no UOL, uma coisa quando tá na Gazeta do Povo e outra coisa quando tá no Antagonista. Eu até às vezes boto os vídeos, edito os 3, é a mesma coisa. Mas a pessoa não tem cognição suficiente, não conhece o suficiente do tema e é arrogante. Porque se fosse humilde, ouviria para entender. Como é arrogante, ouve para rebater. E como ela não entende nada do tema, tanto faz o que ela ouve, ela não entende mesmo. O que ela consegue entender? UOL, esquerda, vou rebater assim. Gazeta do Povo, direita, vou rebater assado. Antagonista, lavajatista, não sei o quê, vaza-jato. É só isso. Então, o que acontece é que as pessoas querem fazer parte de grupos e querem dizer que elas são boas, justas e perfeitas. E virou uma nova religião.
ficar linchando os outros em praça pública por qualquer coisa. Que é o jeito de eu dizer que eu sou bom. O ódio do bem. E assim, o jeito de eu dizer que eu sou bom é eu juntar um grupinho e cada dia a gente tem uma pessoa para demolir a pessoa. Não é falar mal, é perseguir, é querer que tire todos os trabalhos, é querer que perca todos os contratos. E ficam fazendo isso o tempo todo. Eu entendo que a maioria das pessoas não se mete nisso. Mas como na internet você não consegue ter a noção do volume de quem tá falando o quê, a gente tem a impressão de que eles são maioria. E eles ganham uma força como se maioria fosse. Eu já comentei uma publicação de um determinado perfil na internet, que é até de um conhecido nosso, discordando do posicionamento dele. Só que é um perfil claramente dominado por uma galera de uma determinada ideologia política. Eu tenho certeza que menos de 10% leu meu comentário. Mas como eles perceberam que já na primeira linha era contrário, eu começava assim, discordo disso. Aí eu começava os meus argumentos. O meu comentário teve mais comentário que a própria publicação. Consegue perceber? E eu falei assim, gente, mas peraí, eu escrevi algo tão básico, tão simples. Será que essas pessoas não compreenderam o que eu quis dizer? Eu disse somente que eu não concordo com o posicionamento dele e dei os meus motivos. Ninguém foi lá para comentar assim, olha, Rômulo, entretanto, também tem esse posicionamento acerca desse mesmo assunto. Você já ouviu falar? Não era só ofensa, me chamando de coisas que eu nunca fui, tipo, bolsonarista, não sei o quê, dentista, de várias coisas. Gente, essas pessoas não me conhecem e sequer leram esse comentário. O que eu acho muito bizarro. Ainda não consegui lidar com isso. Já estou na internet há algum tempo, mas não consigo lidar com isso ainda. E esses grupos criam fantasias sobre as pessoas, que eu acho que é o quê? A pessoa, ela quer ser um herói. Todo mundo quer ser um herói. A gente tem isso. Do imaginário do herói. Só que dá trabalho, né? Dá trabalho, esforço, né? Dedicação, vencer seus medos, arriscar coisas. E aí você tem isso que é basicamente um produto que oferece para a pessoa se sentir como se fosse um herói, fazendo o quê? Xingando alguém na internet. Então eles criam um selo sobre aquela pessoa. Comigo acontece o quê? Na esquerda, eles dizem que eu sou bolsonarista, racista e transfóbica. Na direita, eu sou satanista e pedófila, comunista. Caramba. Entendeu? Aí, assim, isso eu tô falando das franjas. As pessoas que não estão nessa ala psiquiátrica acreditam nisso? Obviamente não. Mas o que acontece é, elas não querem aquela energia para elas. Então, elas não vão me defender. Elas vão deixar esse povo falar. Então, assim, mesmo quem não acredita, às vezes não vai te chamar para um evento, porque vai ter um monte de gente te chamando de pedófilo ali, falando de pedofilia. E essas pessoas ganham muita força na internet. E muitas vezes são pessoas com vidas tristes, que não têm o que fazer. A única coisa que ela tem é xingar alguém. Xingar alguém que na cabeça dela é mais que ela. Quantas vezes vocês não veem... Tem um tipo de postagem que eu falo, gente, se você começar a fazer isso, procura ajuda. Vocês já viram um post que a pessoa coloca um print, que tem alguém falando uma coisa, e aí a pessoa vai embaixo, faz um puta de um comentário demolindo a pessoa? Uhum. Sim. Precisa estar muito mal para ter prazer com aquilo, porque ele quer simular para os outros que houve um debate e ele venceu, quando esse debate nem houve. E ele tá se expondo ali, assim, o que é o prazer dele? É ir lá xingar alguém e aí falar para todo mundo, olha como eu xinguei o fulano. Não tem gente que vem e fala, olha aqui, o que eu falei pro fulano? A pessoa tá com problemas. É. E a gente precisa começar a identificar isso, porque assim, estamos agora vivendo nessa era digital. Os problemas que a gente já tinha, a gente vai canalizar para outros lugares. E muita gente tem confundido isso o quê? Com debate político, com debate sobre políticas públicas, com o debate de ideias. Quando nós não estamos falando de debate, porque a pessoa não está nem interessada na ideia. A gente está falando de escapismo. Da pessoa tentar algum prazer com aquilo. E a gente tem tantos normaizinhos, né, que são só esses Zé coitado, que fica inventando coisas, difamando os outros. E às vezes prejudicam alguém.
e acabo tomando na cabeça na justiça. E tem também os perversos, né? Que são esses que chantageiam adolescente com nude, que organizam tiroteio em escola. Então, assim, a perversidade e o prazer mórbido estão migrando para o digital. E a gente precisa aprender a conviver com isso, identificar, né?